Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunard de Computadores. Lunard aqui com vocês. No vídeo de hoje vou mostrar um notebook modelo HP Pavilion 246G6. O que eu vou fazer nesse notebook? Vou mostrar todas as possibilidades de upgrade desse notebook e todas as peças dele. Vou abrir ele e vou mostrar peça por peça, aonde elas estão, o que é cada peça. Então se tu tem um notebook desse modelo ou uma série parecida da HP, assiste esse vídeo até o final e não pula nenhuma parte para te não ficar perdido e conseguir fazer tudo bem direitinho no teu notebook. Solta a vinheta, Samuel. Então, gurizada, esse é o notebook já aberto, HP Pavilion 246G6, ele está meio sujinho. Vamos às peças. A gente tem a bateria, que ela ia conectada aqui, mas ele já foi aberto. Se vocês quiserem saber como que eu abri ele, o vídeo anterior a esse eu mostro como que eu abri, mas vamos ao que interessa. Então, já mostrei a bateria. Esse aqui é o Palm Rest, essa parte, o notebook é dividido em duas partes, né? Então, é o Palm Rest, que é essa parte aqui onde fica o teclado, e a parte do display, onde fica a tela de LED ou de LCD, nesse caso é LED. Então temos aqui a tela, temos o teclado, o touchpad, que é o mouse, botão direito, botão esquerdo do mouse. Tá tudo no Palm Rest. Palm Rest é descanso de palma. Por isso que a carcaça superior, top case, se chama de... Na realidade é a carcaça superior, né? É o Palm Rest. O top case é esse cara aqui, ó. Top case é essa parte aqui de cima. Essa parte aqui é o top case. Top case ou carcaça superior é a moldura, vem junto com a moldura do LCD. E essa parte aqui de baixo é o Palm Rest e essa a carcaça inferior. Esses são os nomes. Então aqui embaixo a gente tem o teclado é rebitado. Temos a dobradiça do monitor, dobradiça do lado esquerdo, dobradiça do lado direito. Na dobradiça do lado esquerdo tem um fiozinho preto que é a antena da placa wireless, que está aqui. A placa wireless está aqui. A placa wireless, ela é dual band, ela é tanto 2.4 GHz quanto 5 GHz. Na dobradiça do lado direito, a gente tem um outro cabinho que vem junto com ela, que é o cabo flat de alimentação do monitor e sinal. Tanto a alimentação quanto o sinal do monitor vem pelo mesmo cabo. Aqui a gente tem o fan, ele é conectado na placa-mãe através desse conector aqui e preso através desses três parafusos. Junto com ele, a gente tem o dissipador de calor, que ajuda a dissipar, já diz o nome, né? Ele dissipa o calor que tem no processador, no núcleo do processador, e ele é fixado através desses quatro parafusos. Embaixo dele tem pasta térmica, tanto no dissipador de calor quanto na superfície do processador. O processador está embaixo desse cara. E eu já adianto para vocês que o processador não poderá ser substituído, pois o processador dessa máquina é do tipo BGA, que ele é soldado com esferas de estanho. Não pode ser substituído de forma convencional. Você, na sua casa, não vai poder substituir. Só uma assistência técnica especializada que tenha solda de infravermelho, estação de solda de infravermelho, para dessoldar esse processador e depois ressoldar um novo processador, ou o mesmo, ou um melhor, com as esferas de estanho. Mas esse é um processo relativamente caro e às vezes não compensa. Depois a gente tem aqui do lado direito, a gente tem a saída de monitor extra, uma saída VGA, tem RJ45, a saída Ethernet, temos uma saída HDMI e duas saídas USB 2.0. Esse notebook não tem nenhuma saída 3.0. Essas duas são 2.0 e do outro lado tem uma plaquinha aqui com saída 2.0 USB também. Essa plaquinha USB, essa controladora, tanto de USB quanto de leitor de cartão, ela se comunica com a placa-mãe através desse cabo flat que vem aqui em cima da unidade de armazenamento. Aqui a gente tem o alto-falante do lado esquerdo e aqui o alto-falante do lado direito. O alto-falante do lado esquerdo é ligado ao direito através desse fiozinho vermelho com preto e vai conectado na placa-mãe através desse conector. Esqueci de falar que aqui embaixo a gente tem um conector de áudio para fone de ouvido e microfone. Depois aqui mais embaixo, a gente tem aqui verdinho, aqui embaixo fora da placa-mãe, esse é o controlador do mouse, do touchpad, que vai conectado na placa-mãe através desses dois conectores, desses dois cabos flat. Então aqui são as conexões do mouse. Esse outro flat é o flat do teclado. Essa é a conexão dele na placa-mãe. Então o teclado vem para baixo, fica aqui embaixo. Ó. Aqui está o teclado. Vocês conseguem ver um pedaço, uma parte do teclado. Não conseguem ver tudo por causa dessa placa metálica que a protege. Depois a gente tem aqui os módulos de memória. Vocês podem ver que tem quantos módulos de memória?
2. Então, nós temos 2 módulos de memória. Qual é a memória que esse cara usa? Ele usa uma memória Smart, uma memória de 4 GB. Eu vou tirar ela. Para tirar a memória, vocês vão puxar as travas para o lado. E a memória levantou sozinha. Depois é só puxar nesse mesmo ângulo de 45 graus. Essa é uma memória com etiqueta da HP, mas ela não é HP, ela é uma memória Smart DDR4 2400 MHz com latência 11. O CAS latency é 11 dessa memória. 4 GB DDR4. Então, como essa memória é DDR4, a DDR4 nesse notebook ele dá o suporte máximo até 16 GB. Então é 16 GB por banco. 16 GB no primeiro banco, 16 GB no segundo banco, dando um total de 32 GB de memória RAM. É uma baita quantidade de memória. O computador fica bem bom se a gente colocar uma memória de 32 GB. Vai ficar topzera. Quanto à unidade de armazenamento. E a frequência, né, da memória. A frequência é 2.400, mas vocês podem colocar até 3.200 MHz de frequência nesse notebook. Só cuidem a latência dessa memória é 11. Se vocês comprarem uma memória DDR4 com a latência muito alta, ela pode não dar vídeo, porque os notebooks da HP, os computadores da HP, eles têm uma latência específica para fazer com que funcione. E também uma marca homologada. Smart, Kingston são marcas que funcionam bem. Markvision também funciona bem, HyperX funciona bem, Crucial funciona bem, Corsair funciona bem, tá? Então cuidem com a marca da memória e cuidem com as especificações técnicas. Agora vamos para a unidade de armazenamento. Vocês estão vendo aqui que a gente tem um HD. Esse HD ele é um disco mecânico e ele vai conectado através dessa porta serial ATA. O serial ATA desse notebook aqui já é um serial ATA 3. Isso quer dizer o quê? Que ele consegue ter uma taxa de transferência máxima de 600 MB, tanto na leitura quanto na escrita. Só que o HD ele não vai girar nessa velocidade. O HD ele vai ter uma velocidade aí de 280, 250 MB, estourando assim, estourando um HD. Um HD convencional, né? Se tu tiver um de 7.200 rotações, ele pode rodar um pouquinho mais rápido, chegando aí uns 300 MB, 350 MB, mas é muito raro. Velocidade normal que vai girar esses caras aqui é em torno de 200 MB num SATA 3. Mas um SSD de 2,5 polegadas, ele já pode te dar esse retorno aí de 500 MB, 500, 550 MB por segundo em um de 2,5 polegadas. Mas a gente tem outras possibilidades de SSD. A gente tem um SSD M2 e essa placa-mãe suporta um SSD M2. Aonde que está ele? Está aqui, ó. Esse aqui é o conector do SSD M2. Então tu pode colocar tanto um M2 quanto tu também pode colocar um NVMe. O M2 ele sim vai dar 600 MB de transferência. Vai dar 600. Esse aqui de 2,5 polegadas, um SSD, vai ter uma perda. Mas o M2, aqui SSD, não vai ter perda nenhuma, então ele vai bater os 600. Agora, se tu colocar um NVMe, o NVMe tem velocidades acima de 1.500 MB. Então vejam a comparação, 500 MB num SSD de 2,5 polegadas ou 1.500 no NVMe mais chinelo que existe no mercado. Eu, na minha máquina, eu tenho um NVMe que ele tem taxa de transferência de 3.700 MB. Então vocês vão colocar ele aqui e vão parafusar aqui, ó. Aqui está o parafuso dele. Só que ele tem que ser um modelo maiorzinho, tá? Não adianta vocês comprarem o menor, senão vocês vão ter que comprar um adaptador, porque ele não tem a rosca para parafusar aqui no meio da placa. A rosca dele é aqui. Então vocês podem colocar um SSD aqui, pode colocar SSD aqui e também pode colocar um SSD aqui. Só que essa conexão é a conexão do drive óptico. Esse computador não tem drive óptico, mas ele suporta um adaptador CAD. Então tu pode colocar um adaptador CAD e colocar um HD ou um SSD dentro dele, dentro do adaptador CAD, que vai nessa posição aqui. Então tu pode ter 3 unidades de armazenamento nessa máquina. E aí tu faz o revezamento do jeito que tu quiser. Se tu quiser colocar 3 SSDs, pode colocar 3 SSDs. Se tu quiser colocar 2 HDs e um SSD, faz a combinação que tu quiser, desde que tu sempre se lembre das velocidades. Tem diferença de velocidade, cuida bem as diferenças de velocidade. Se tu tiver com dúvida, tem uma live que eu fiz, está gravada aí no canal, que é a evolução das unidades de armazenamento. Tem a evolução também das memórias, tem a evolução dos notebooks, eu fiz uma série, a evolução de placa de vídeo, eu fiz uma série aí no canal, então fica ligado aí. Tá bueno, gurizada? Então essas são as possibilidades de upgrade. Processador não pode ser substituído, memória tu pode aumentar até 32 GB, as unidades de armazenamento já viu que pode trocar, então
É isso aí, gurizada, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tentei ser o mais rápido possível, mais objetivo e explicar melhor. Então, mais uma vez, né? Se tu gostou, se eu expliquei direitinho, dá o like, se inscreve e ativa o sininho. Deus abençoe. Tchau, gurizada.